Glória a Jesus. Já tem muito tempo que eu gostaria, da parte de Deus, Ele colocando ao meu coração, de compartilhar esta mensagem com os irmãos. Este tema, nós vamos entender nesta noite o que realmente é a quebra de maldição. Salmos 109, versos de número 17. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Sim, está ótimo, viu, filho? Glória a Deus. Salmos 109, versos de número 17. Diz assim a palavra de Deus: a maldição que ele tanto amou veio sobre ele, a bênção a que ele não deu preferência, dele se afastou. 18. Revestido de maldição, como de seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Queridos, o tema da mensagem que nós vamos abordar nesta noite, que tem como a primeira parte, porque não vai dar tempo de nós aplicarmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas por intermédio desta palavra, e serão divididas em 3 partes. Hoje nós vamos estar falando a respeito sobre a verdade, sobre a quebra de maldição. Eu sei que tem muitos que têm dúvidas acerca disso. Muitos dentre nós já têm muitos anos que servem a Deus, mas ainda não compreenderam o que realmente é a quebra de maldição. Maldição é o mesmo que praguejar, desejar a destruição de alguém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico e que muitos insistem em dizer, em falar, mencionar acerca da maldição, e ainda aplicam o conceito da maldição hereditária na vida de pessoas. Em um resumo, trazendo a verdade nesta noite sobre a quebra de maldição, esclarecendo toda a verdade segundo a Bíblia Sagrada, nos mostrando o contraste entre a bênção e a maldição. Em João capítulo 8, versículo de número 32, a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade é liberto. Porque uma coisa é ter um conhecimento raso sem aplicação. Quem realmente se dedica em conhecer,
ele também se dedica em colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Queridos, na época ou na década dos anos 80 e dos anos 90, a pregação das igrejas tinha um foco, um objetivo como tema base, ok? Na década de 80 e de 90, os pregadores, os pastores, os mensageiros, pregavam acerca da volta de Jesus. Falavam acerca de arrependimento, conserto, mudança de vida. E olha que naquela época, as igrejas eram mais simples, não tínhamos poltronas acolchoadas, ar-condicionado nos templos, climatizadores, pisos de granito ou de porcelanato, mesas de som automatizadas, digitais. Naquela época as coisas eram muito mais simples, mas o sermão era cristocêntrico. Nunca se pregou tanto sobre a volta de Jesus quanto nos anos 80. Só que quando nós chegamos, a partir do ano de 2010, segundo alguns pesquisadores, a teologia da prosperidade, ela começou a ser pregada com todo o ânimo, com toda a dedicação. Foi impulsionada a tecnologia, ou a teologia da prosperidade, acoplados de ensinamentos voltados à prosperidade e a maldições hereditárias. Este foi o foco das mensagens nos grandes templos. E de lá para cá, vem crescido de uma forma desenfreada. Estão deixando-a de falar acerca da volta de Jesus, a respeito de arrependei-vos, de deixar o pecado, e estão se dedicando a falar acerca da teologia da prosperidade, acoplado de quebras de maldições hereditárias. Resumo de tudo isso, deixando cada vez mais o foco da palavra de Cristo, que é a palavra cristocêntrica, o evangelho genuíno da graça, mas com renúncia do mundo, do pecado, e nascer de novo na presença de Deus. Conclusão de tudo isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Já tem gente que está pensando assim, eu pensei que eu vim aqui a quebra de maldição, eu pensei que o negócio aqui ia ser completamente diferente, você vai entender. Conclusão de tudo isso, resumo, uma grande quantidade de igrejas cheias, mas, porém, de pessoas vazias. Essa é a realidade. Estão transbordando, ao pregarem a teologia da prosperidade, ao pregarem que basta você vir à igreja, o pastor vai orar por você, a maldição vai ser quebrada, e você a partir dali passa a prosperar. E a partir dali tudo que estava dando errado, começa a dar certo. São uma classe de pessoas que querem quebra de maldição para as suas vidas, mas não têm um relacionamento profundo com Deus. Querem presentes, querem recompensas, querem benefícios, querem ser reconhecidas, bonificadas,
mas não querem ter um relacionamento com Deus. Um dia desse eu vi um testemunho, que hoje em dia os testemunhos estão voltados a isso, e a pessoa disse assim: eu tinha uma loja, e aí eu comecei a entrar na campanha quebra de maldição, e minha vida mudou. Dentro de um mês, de uma loja, eu parti para 30 lojas. Aí quem está assistindo, pastor Hinaldo, olha assim e diz: eu quero esse negócio para mim. Eu quero. Não podemos esquecer que o melhor desta terra, bate no peito e diga, é nosso. É nosso. A palavra de Deus diz que riquezas e honra vêm de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem probabilidade de variação. A Bíblia também diz que é o Senhor quem enriquece e não acrescenta dores. Quem enriquece a vida do homem, quem prospera a vida do homem, é o Senhor. Mas não adianta ser próspero, ter casa boa, carro do ano, roupa de grife, salário altíssimo, mas não ter um relacionamento com Deus. Não adianta. A vontade de Deus é de nos abençoar. Mas não podemos ter o nosso entendimento voltado somente a querer a bênção e não querer ter um relacionamento com o dono da bênção. Aleluia, aleluia. Então hoje nós vamos entender o que realmente é quebra de maldição. Porque além do que a gente pode pensar e imaginar, queria eu nesta noite dizer assim, para mim, para você e para nós, é só a gente fazer essa campanha, que as maldições já estão quebradas. Queria eu dizer isso. Mas isso não depende somente de uma campanha, não depende somente de Deus, depende muito mais de mim e de você. Primeiro aspecto, eu vou pregar bem devagarzinho para vocês entenderem. E eu sou o tipo de pregador que ainda prego com um sermãozinho resumido, viu? Tenho uma humildade de dizer, né? A gente vai aqui da melhor maneira possível a fazer. Não sou pregador que decora o versículo, não dou conta. Já tentei, mas não é meu forte, não é esse. Ok? Então tenha paciência. Primeiro aspecto, a maldição, seja qual for, ela existe. Mas para quem serve a Deus, não será herdada, porque a maldição já foi quebrada. Então esquece esse negócio de alguém dizer, teu pai foi alcoólatra, você também vai ser alcoólatra, porque você herdou isso dele. Esquece esse conceito. Esquece. Você já ouviu dizer que filho de pastor não é pastorzinho? Já ouviu dizer isso? Eu conheci muito filho de pastor, que o pastor lá e o filho bandido. O filho assaltante. Mas por quê? Por conta de maldição que foi transmitida do pai, ou do avô, do bisavô? Não, é escolha dele. A decisão é dele. Mas não podemos desqualificar que a maldição existe. Em vários sentidos da vida. Por isso que existe uma batalha travada entre o bem e o mal. Mas escuta o que eu vou lhe dizer, não é uma quebra de braço, não. Você está entendendo? Porque se fosse uma quebra de braço, seria assim. Vem cá com o pastor Wagner, rapidinho, corre. Se fosse uma quebra de braço, seria assim. Vai. Aqui é o bem e aqui é o mal. Se fosse uma quebra de braço, seria assim, ó. O que aconteceu? O bem, ok, obrigado. Por que seria assim? Porque o mal não consegue competir com a causa do bem, já é causa ganho, causa ganho.
E o que é que acontece? O que acontece é um derrotado, fracassado, que não tem perdão para ele, não tem segunda chance para ele. E ele simplesmente olha e diz: já perdi a batalha, mas não vou perder sozinho. Aí ele quer arrastar o máximo de pessoas que ele puder arrastar com ele, lá para o subsolo. Você está entendendo? E tem muita gente que está indo em direção ao elevador, que desce lá para baixo. Que elevador bonito. Não se engane não, irmão. Não se engane. Não se engane. Então, maldição herdada não existe. Por quê? Vou lhe provar na Bíblia que Deus quebrou esta maldição. Êxodo capítulo 20. Se não der tempo de você ler, aí vai marcando, e depois você confere. Êxodo 20, versos de número 4. E o versos de número 5. Vamos lá? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Verso 5, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. Aí quem prega sobre maldição hereditária para bem aqui, que visito até a terceira e a quarta geração. Aí eles colocam um ponto final, aonde não tem ponto final, porque ainda não terminou. Para quem é esta maldição que o Senhor visita a terceira e a quarta geração? Conclusão: daqueles que algumas traduções diz aborrece, outras traduções diz odeio, outras traduções diz rejeitam. Dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunte assim para ele: você odeia a Deus? Agora responde para ele se você odeia ou não. Se a resposta é não, esta maldição não é para você. Deus não vai visitar nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta geração, porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida. É o diabo que está querendo conduzir, enganar o teu entendimento. Você está entendendo? Eu vi até um pastor falando a respeito de um presidente da República do Brasil. Devido aos problemas no governo, ele atirou contra o próprio peito, tirou sua própria vida. Anos depois, o filho também se trancou, deu um tiro no peito e tirou a própria vida. 20 anos depois, o neto foi encontrado trancado em seu apartamento com um tiro na cabeça, tirou a própria. Aí alguém diz: maldição hereditária. Queridos, é você quem vai definir se você vai aceitar isso sobre a sua vida ou não. Você está entendendo? Se você serve a Deus, o mal não terá êxito contra a sua vida. Isso é para quem serve. Agora tem gente que não serve, aí meu irmão, fica complicado, viu? Aí não vai vir só maldição hereditária, vai vir maldição em tudo quanto é área, na área financeira, na área conjugal, na área familiar, vai vir na saúde, vai vir de tudo quanto é canto para tentar destruir sua vida. Mas ainda dá tempo de recomeçar na presença de...
Agora, se eles dizem, o Senhor visita até a terceira e a quarta geração daqueles que o odeiam. Agora, vamos ver um contraste agora, porque quem está aqui dizendo que amaldiçoa é o Senhor. Tanto tem poder para abençoar, quanto tem poder para amaldiçoar. Então, se ele está falando que visita até a terceira e a quarta geração daqueles que odeia, olha o que diz em Deuteronômio 7, versículo de número 9. Deuteronômio 7, versículo 9. Getúlio Vargas, não é isso, presidente? Isso, 1954. Deuteronômio 7, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, Ele é, quem Ele é? Deus. O Deus fiel, olha a escrita, que guarda, em outras traduções, abençoa a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Agora, para quem? Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Está entendendo? Se você ama a Deus, se você guarda os seus mandamentos, o Senhor visitará a aliança até 1000 gerações. A bênção de Deus alcançará até 1000 gerações sua, porque isto é um benefício de Deus para as nossas. Agora, tem um porém. Guardar os mandamentos é colocá-los em prática. Lembra do primeiro mandamento com promessa? Quem lembra? Honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Os dias sejam prolongados na terra. São mandamentos. Agora, como é que um filho que não consegue honrar a pai e mãe vai conseguir honrar a Deus? Como é que uma ovelha, vamos para a palavra pastoral, uma ovelha que não consegue honrar o seu pastor, o seu líder, como é que vai conseguir honrar a Deus? Aleluia, aleluia. Vamos prosseguir? Então, quebra de maldição, ou maldição hereditária, estão quebradas. Agora, quebradas por quem e quando? Primeiro, quem quebra a maldição é o Senhor. Só Ele pode. Não tem esse negócio de dizer, tem um pastor ali que o homem é tocha, viu? Ele quebra as maldições tudinho, ele quebra nada. Ele pode quebrar um copo quando está lavando louça, ele pode quebrar um vidro que ele carregando para lá e para cá. Agora, quebrar maldição, somente Deus tem este poder. E o que é que nós, como pastores, como os líderes, fazemos? Uma campanha como essa. Quebra de mal. E daqui a pouquinho, no final da mensagem, a gente vai ficar de pé e a gente vai levantar um clamor. Aquele que tem o domínio e o controle sobre tudo e todos, e Ele vai entrar com providência em nossa história. E quando é que a maldição foi quebrada? Alguém está pensando assim, já sei que dia foi. Foi naquele dia que eu senti que foi naquele dia. Outro está pensando, não, foi no dia que eu subi no monte e dei 70 voltas lá em cima. Naquele dia, a maldição foi quebrada. Isso é bom, irmão, não estou desqualificando, não é bom. Suba mesmo e não dê 70, dê logo 140. Deixa Deus te usar. Entre no manto, não tem problema nenhum. Mas que dia foi?
que a maldição foi quebrada? Me explica, bispo. Foi naquele dia em que alguém perguntou assim: tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Aí você levantou a mão. Aquele dia que ainda tem alguns pastores que ainda fica querendo encantar você e diz: a partir de hoje vai ser só bênção, entrega a sua vida a Jesus. A partir de hoje é só maravilha. Aí você veio chorando em lágrimas. Foi naquele dia que a maldição foi quebrada. Se a gente fosse tirar aqui, abrir aqui entre parênteses aqui e dar oportunidade para cada um contar quem ele era antes de aceitar Jesus, aí você ia falar: realmente a maldição foi quebrada. Porque tem gente que está do teu lado aí, ó, não dá um glória. Você olha e fala assim: o irmão é tão tímido, irmão, tão quietinho, irmão, a irmã é tão quietinha, irmã, isso aí dançava lambada, era a noite toda, viu? Era gritando a docica para todo lado. Era, irmão. Esse irmão que está quietinho aí, isso aí dava aula de forró. Era forrozeiro. Você está entendendo? Mas olha a maldição que Deus quebrou. O que Deus fez na vida dele, na vida dela? Você está entendendo? Tem uns que não sabia nem cantar, só cantava a menina, cantava o rapaz, hoje até canta na igreja. Porque Deus quebrou a maldição. No dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a partir daquele dia, o Senhor olhou de cima para baixo e disse: hoje eu quebro toda a maldição que estava sobre a sua vida. Aleluia. Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já e eis que tudo se fez. Irmão, pega o conceito. Se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê? Nova criatura. As coisas velhas, tudo se fez. Mas por que é que tem muita gente em nosso meio que está na igreja, mas ainda não se tornou uma nova criatura? Aí sim, esses tais precisam que a maldição em sua vida seja quebrada. Como é que isso vai acontecer? Conserte-se com Deus. Faça uma aliança com Deus. Aí alguém chega e diz assim: fulano tem uma maldição sobre a vida dele. Porque o pai dele era viciado em droga. O pai dele era viciado em droga. Aí o filho dele, que nem ficou viciado em droga, vai pagar pela mesma maldição que está sobre a vida do pai. Você está entendendo? E não é assim que acontece. Vou lhe explicar. Se o pai for exemplo e o filho não for exemplo, quem vai prestar contas com Deus é o filho que errou. Você está entendendo? É o que a Bíblia diz. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 24. Quando começar a ficar melhorzinho, aí a gente vai ter que parar e continuar na próxima sexta-feira. Efésios 4, versículo 20, do versículo 1 em diante. A bispa vai ler ali, eu vou explicar para você entender. Efésios 4, versículo 1. Eu podia passar aqui adiante, mas vamos parar para a gente compreender, para a gente entender melhor. Efésios 4, começa do versículo 1. Nós vamos até o 24. Isso. Efésios 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Segura só um pouquinho, repete para mim, por favor. Com toda a humildade. Irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Com toda o quê? Humildade. Prossegue. E mansidão. Mansidão. Com longanimidade. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ok, segura. Suportando uns aos outros com... Então, quer dizer que se a pessoa não é manso, entregou a vida a Cristo, mas ainda não amansou, ainda não suporta o seu próximo, esta pessoa não nasceu de novo. Prossegue. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ok. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alvo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu, assim de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ok, segura aí. Então, o resumo de tudo isso aqui é o quê? Unidade, nascer de novo, maturidade, que está dizendo não sejamos mais como meninos, maturidade, para entender o quê? Que eu, quem está me ouvindo, diga amém. Eu, Joabe de Melo, não posso ser mais aquele Joabe quando eu estava no mundo. O que mudou na minha vida? Eu sou nova criatura, mas não consigo perdoar o meu próximo. Tem gente que é assim. Eu sou nova criatura, mas não consigo ser obediente. Eu sou nova criatura, mas tenho inveja da minha irmã. Eu sou nova criatura, mas eu almejo aquilo que não pertence a mim. Eu sou nova criatura, mas se mexer comigo eu agarro no pescoço. Que nova criatura é essa, irmão? Tem que nascer de novo. João capítulo 8, versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos, o que nós somos, irmãos? Livres. Diga para o seu irmão, você é livre. Você é livre. O problema é que tem muita gente que é livre, mas se comporta com quem está preso. Está livre, mas se comporta como quem está... Lembra do povo? O Senhor tirou o povo da escravidão do Egito. Tirou da escravidão. Só porque levou o povo para o deserto. Mas no deserto Deus sempre proveu. Deus nunca dispersou alguém de mãos vazias e nem de barriguinha vazia no deserto. Mas o povo, sendo livre, ainda tinha mente de escravo. Você está entendendo? Livre, mas queria voltar para o Egito. Livre, poderia comer dos banquetes na presença de Jesus, mas queriam, almejavam comer a cebola do Egito.
Guarde o que eu vou lhe dizer no seu coração. Você é livre. É mentira do diabo que você está aprisionado em uma maldição. É mentira do diabo que você está preso na infelicidade e que as coisas para você não vai dar certo e que você vai ser infeliz como os teus antepassados foram, que você vai sofrer como os teus antepassados sofreram. Eu repreendo esta palavra nesta noite em o nome de Jesus e te digo que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se o Pai vos libertou, verdadeiramente vós sois livres. Ah, pastor, impregnaram a minha vida, disseram que vai colocar o meu nome na boca do sapo, me ameaçaram, falaram que vai fazer uma obra para o meu cabelo cair, falaram que vai fazer uma obra e vai enterrar o nome da minha família de cabeça para baixo, vai levar lá para a encruzilhada, vai levar para o cemitério à meia-noite. Não se preocupe com isso, porque em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sapo pode inchar, apodrecer, mas nada vai acontecer com você. Irmão, coloque isso na sua cabeça, repreenda o pensamento negativo, porque nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. Você está entendendo? Tem coisas que é nós mesmos. Se tem uma arma que o diabo tem usado nos últimos dias, são o poder das palavras. Irmão, uma das coisas piores que existe é você andar com quem é pessimista. É você estar perto de quem é pessimista. É você estar todo alegre dizendo: que água gostosa. Aí o pessimista chega e diz: eco, água quente. Aí rapidinho, seu sentimento decai. Aí você fica: água quente mesmo, ruim mesmo. Aí você está planejando comprar um apartamento, comprar uma casa. Aí você vai contar para quem? Para o pessimista, que se faz de amigo, mas não é amigo. Aí tu diz: eu estou sonhando em comprar essa casa. Ele diz: essa casa aí, eu não queria nem de graça. Casa velha feia dessa. Aí seu sentimento decai. Você está entendendo? Repreenda isso da sua vida. Pessoas que declaram sobre você que o teu negócio não vai dar certo, não vai prosperar, não vai crescer, repreenda isso, porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Aleluia. Meu Deus. Já estou concluindo. Provérbios 26, versos 2 diz assim: como ao pássaro o vanguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Pode tentar de todo jeito, mas se não tiver causa, não. Como assim não tiver causa? Injustamente. Por que o Senhor disse? Que Ele visita até da segunda, terceira, quarta geração daqueles que odeiam o Senhor, daqueles que não servem ao Senhor, daqueles que não fazem a vontade do Senhor. Se você está sendo obediente a Deus, obediente à palavra, seguindo os mandamentos de Cristo Jesus, fazendo conforme Ele lhe orientou, irmão, pode se levantar o inferno inteiro contra a sua vida. Injustiça não prevalece sobre a vida de um justo, porque Deus as livrará e entrará com justiça em sua causa para lhe dar a vitória. Escute o que eu vou lhe dizer, para você que às vezes nem dorme preocupado porque alguém amaldiçoou você, alguém praguejou a sua vida. A pessoa que amaldiçoa alguém, ela está cometendo suicídio espiritual e suicídio eterno. É mexer com Deus. Me prova, eu provo. Lembra do que o Senhor disse para Abrão? Abrão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu haverei de te mostrar.
E eu farei de ti uma grande promessa de crescimento, multiplicação. Farei de ti uma grande e multiplicarei a tua semente. Abençoarei os que te abençoarem. Quem está falando? O Senhor. Mas amaldiçoarei os que te, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa sobre a vida de Abrão. Dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você e diga assim: eu sou da linhagem de Abrão. Diga, as promessas também vêm para mim. Aleluia! Não adianta encantamento contra aqueles que Deus já abençoou. Eu já quero antecipar agora sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. O mal não vai prevalecer, a maldição não terá êxito, a obra diabólica não surtirá de efeitos, porque Deus já te abençoou. Toma posse nesta noite desta palavra. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, o que é isso? Amaldiçoar seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que dizer a seu irmão, raca é uma palavra que amaldiçoa, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, com sentimento de maldição, será réu do fogo do inferno. Nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. O que a gente deseja para o nosso próximo, para o nosso irmão. Porque a Bíblia está dizendo que qualquer um que sem motivo, ou sem motivo justo, porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus faz na vida de quem é fiel a Ele, Deus garante a sua vitória. Eu vou lhe mostrar, conforme a Bíblia. Um dia, um profeta por nome Eliseu, que era calvo, foi Eliseu, não foi Eliseu? O calvo, subindo a ladeira, tranquilamente, apareceu um grupo de rapazinhos. Segundo historiadores, tinha em torno ali de 70 a 80 rapazinhos. Dentre esses, 42, não foi isso? 42. Começa a gritar: sobe, calvo! Sobe, carequinha! E o outro lá, vai o careca! Tá nem olhando para trás, né, careca? Vai! E o profeta está subindo, ó, tranquilo. E ele pensando consigo mesmo: está mexendo com a pessoa errada. Vocês não sabem com quem você está mexendo. Se eu fosse vocês, eu calava. E ele zombando, caçoando dele. Ele parou, e a Bíblia diz que ele usa amaldiçoou. Quando ele termina de amaldiçoar, saiu uma ursa, ou foi duas. Saiu de dentro da pastagem, rebentou os 42 rapazinhos, estraçalhou eles. Eu imagino o profeta olhando para os outros e dizendo assim: mas alguém ainda vai me chamar de careca aí? Alguém se intitula me chamar de careca ainda? Porque mexeram com o homem de Deus. Mexer com homem e mulher de Deus, amaldiçoar, é comprar briga com o próprio Deus, irmãos. Tem gente que se acha o Deus, querendo nos amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou.
Gênesis 12, versículo 3, diz: eu abençoarei os que te abençoarem, já frisamos, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos concluir. Vamos concluir esta parte. 10 minutos no máximo a gente termina. Então vamos lá, bispo. O que pode gerar maldição na minha vida? Não adianta, a gente pode até ser bonito. A gente pode até profetizar. A gente pode até orar e milagres acontecer. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode adorar bonito. Mas se tem uma coisa que traz a maldição sobre a vida do homem e da mulher, é a desobediência. Tem gente que está sofrendo debaixo de uma maldição, e não é o diabo que amaldiçoa, não. É Deus que está tratando. Por conta de quê? Da desobediência. Isso acopla em vários sentidos da nossa vida. Segundo, o que gera maldição? Insubmissão. O que é que aconteceu com o diabo lá em cima? Por que é que ele foi lançado de cima para baixo? Porque ele desobedeceu a Deus. E ele não queria mais ser submisso à autoridade de... Ele disse: subirei e serei semelhante, eu estarei acima dele. Tentou se crescer logo para cima de papai. Tentou usar argumento de insubmissão somente para cima logo do Deus da Bíblia, com desobediência e com insubmissão. Sabe o que o Senhor fez? Jogou de cima para onde? Para baixo. A gente não pode se enganar muito com os conceitos. Quem levanta o homem é Deus. Mas a qualquer momento, o mesmo Deus que levanta, ele pode derrubar. Porque ele, ele abate aquele que se exalta. Mas ele exalta aquele que se humilha. Quer ser abençoado na vida? Quer prosperar? Não precisa trazer para o culto a rosa vermelha. Não precisa colocar a ferradura atrás da porta. Não precisa amarrar a fitinha vermelha no pulso. Quer ser abençoado por Deus? Não precisa entrar nos lugares de frente e sair de costa. Não precisa. Quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor, sua palavra, seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças, as suas leis. Não adianta a gente entrar no templo se tiver coxo e sair andando, mas não sair com o nome escrito no livro da vida. O Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer: Ele não vai perder a você, não vai perder a nós para Satanás, para os demônios, para o inferno, não. É noite de nós despertarmos, de entendermos que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E para a bênção permanecer, não depende de quem fica nos amaldiçoando, não, irmão. Depende de Deus e depende de nós. Obediência, submissão e, terceiro lugar, as nossas palavras. O que tem de gente que ele mesmo, ela mesma, leva a maldição para dentro de casa, não é brincadeira. Tem pai, tem mãe que olha e diz: esse menino vai ser um jumento quando crescer. Ah, menino burro. Irmão, você está trazendo maldição sobre a vida do seu filho. Você está impregnando a vida dele, a vida dela. Eu lembro de um testemunho que o pastor Abílio Santana da Bahia contou. Ele disse que toda vez que Misael fazia a prova na escola, tirava 0. E quando ele era chamado, ele sempre falava: esse menino vai ser um burro, esse menino não vai se formar, esse menino não vai crescer, esse menino não vai para frente. E um dia, ele estava em casa, descansando.
Aí foi uma visita lá na casa dele visitar ele, aquelas irmãzinhas de oração, cheio do poder de Deus. E ela entrou marchando e colocou o dedo na cara dele e disse para ele: nunca mais amaldiçoe aquilo que eu abençoei. Profetiza sobre a vida dele e tu verás o que eu, o Senhor, vou fazer. Naquele mesmo dia ele pegou o garoto, colocou as mãos sobre a cabeça dele e diz: meu filho, eu te abençoo, você será uma bênção, você é uma bênção nas mãos de Deus. Conclusão, o garoto se formou em advocacia, cresceu na vida, porque alguém profetizou bênçãos. Irmãos, se tem uma coisa que não é pecado, é você profetizar vitória na vida de quem está em sua volta. Não é pecado não. Nem sempre Deus vai mandar a gente pregar, dizer: conserta o altar, se arrependa, coloca a casa em ordem. Vai ter momento que Deus vai nos usar para dizer para alguém: meu irmão, Deus é contigo, a vitória é tua, você vai vencer esta prova, você vai vencer este milagre, Deus vai te abençoar. São palavras proféticas. Agora tem gente que se auto-amaldiçoa: a minha vida nunca dá certo para minhas coisas, a minha vida é uma maldição, nada para mim dá certo, eu só vivo essa miséria, essa mesma situação, as coisas não mudam. Passa a profetizar diferente. Passa a profetizar diferente. Vai varrendo lá o piso da tua casa, que ainda está no piso grosso, porque não tem condição nem de comprar aquele vermelhão das antigas para passar em cima. Vai varrendo a terrinha e profetizando: um dia eu vou colocar porcelanato nesse negócio aqui. Um dia eu vou colocar aqui uma bancada de mármore aqui nesse negócio aqui, chique, top. Um dia eu vou colocar uma sanca aqui nesse telhado aqui, que está cheio de buraco, cheio de goteira. Mas um dia Deus vai me dar condição. Irmão, Deus olha de cima para baixo e diz: se meu filho, minha filha acredita, eu entro com providência e abençoo e derramo da minha providência sobre esta casa, sobre esta vida. Precisamos profetizar a vitória sobre a nossa vida. O problema é porque tem muitos que nunca estão satisfeitos com aquilo que tem. Eu sempre costumo dizer que eu não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Você está entendendo? Não tenho tudo que eu quero não, mas eu tenho tudo que eu preciso no momento. Quero mais? Sim, mas se Deus ainda não me deu, paciência. Não vou ficar murmurando: a minha vida é uma derrota, esse lugar que eu moro é um fracasso. Profetiza. Profetiza. Aí você vai ver a situação mudar. Então o que gera maldição? Desobediência, insubmissão e as nossas palavras. E como vencemos as maldições que são lançadas contra nós diariamente? Porque agora estamos falando sobre maldições lançadas. Não estamos mais falando sobre maldição hereditária, porque Deus já quebrou. Se você entregou a sua vida a Cristo, foi quebrado. Como vencer as maldições lançadas contra a nossa vida diariamente? Primeiro, vencendo o mundo. Você tem que vencer o mundo. Tem gente que está dizendo que é um campeão em vencer o mundo, mas ama as coisas do mundo, é dominado pelas coisas do mundo, é voltado aos prazeres do mundo, vira e mexe, está uma passeadinha no mundo, está na incerteza, em outras palavras, está em cima do muro. Eu vi um pregador dizendo que o camarada pegou, saiu da igreja e subiu em cima do muro. Aí apareceu um anjo e disse assim: rapaz, desce do muro, rapaz, toma uma decisão hoje. E o diabo estava em pé assim do lado do muro. Aí o camarada olhou para o anjo e disse assim: você sabe de quem é esse muro? O anjo disse: não. Ele disse: esse muro aqui é do diabo. Aí o diabo olhou para o crente afastado e disse assim: o muro foi eu que fiz, mas eu não coloquei você em cima, foi você que subiu. Tem gente que é assim, culpa o diabo, culpa os demônios, mas é ele, é ela que vai. Você está entendendo? É ela que está lá, ó.
Que festinha boa, copinho de cerveja para lá e para cá, e dançando, e musiquinha de funk, e aquele negócio todo, e o povo dançando forró, se esfregando no outro, e ele e ela lá no meio. Aí depois disse, isso é coisa do diabo. Foi o diabo, e o diabo está olhando, está dizendo, não tem nada a ver com isso. É tu mesmo que está procurando o que não cabe você. Irmão, tem coisas que não cabem a gente mais, não dá mais para encaixar não. Não dá mais para encaixar não, a gente nasceu de novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Mudança de vida. Mudança de vida. Aqui eu paro. Eu concluo a mensagem desta noite dizendo: tem mais. Como vencer as maldições lançadas contra nós? Vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo o inimigo ou o diabo. Se coloque de pé. Na próxima sexta-feira a gente continua neste conceito. Como vencer as maldições que são lançadas contra a nossa vida? Você vai aprender na prática e na teoria como que você vai fazer para vencê-las. Porque não é simplesmente dizer, eu já venci. As maldições lançadas, todos os dias elas são lançadas contra a minha e a sua. Todos os dias. O diabo não perde tempo, o diabo não dá intervalo. É todos os dias ele tentando nos destruir, lançando maldições. Mas nós vamos vencê-las. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. No mundo. Eu quero perguntar nessa noite, antes mesmo da gente orar. Antes da gente orar, eu já quero perguntar: aonde é que está você, que reconhece, que precisa fazer uma aliança com Jesus hoje? E olha que eu estou pregando uma palavra que não é para ímpio não. É para gente que conhece a palavra. Conhece o evangelho. Mas ainda não nasceu verdadeiramente de novo. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Não tenha vergonha, não tenha medo. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje para Ele quebrar essa maldição que foi lançada contra a sua vida, que não deixa você ficar firmada na presença de Deus. Chega de oscilar. Chega de dúvidas, de incertezas. Irmãos, a verdadeira palavra é aquela que nos confronta, viu? A palavra está nos confrontando nessa noite. O que é confrontar, bispo? Quer que eu seja mais amplo? Está colocando na parede, na prensa, dizendo: e aí? Vai continuar assim ou vai tomar uma atitude? Vai continuar nesta moleza ou vai tomar uma postura de homem e mulher de Deus e ter resistência na base? Porque tem crente que está faltando firmar a base. Você está entendendo? Está economizando na base. Não economize na base não, irmão. Economize não. Se você economizar na base, a queda é logo, viu? E grande é a pancada. Invista na base. A gente precisamos ter mais resistência, irmão, que tem de crente nos últimos dias que estão tão sensíveis, qualquer coisinha quer parar, qualquer coisinha está nos cantinhos, qualquer coisinha está dengozinha, está dengozinho, irmão. O diabo ama isso. O diabo ama te ver desse jeito. Ele não vai olhar para você e vai dizer: tadinho dele, tadinho dela, está sofrendo, está no deserto, está na... Ele vai olhar: agora eu arrebento. Agora eu acabo com ele, eu acabo com ela. Tenha resistência. Se posiciona dentro da sua casa, no meio da sua família, e diga: eu vou lutar pela minha família, pela minha comunhão com Deus, pela minha fidelidade com o Senhor. O mal não vai ter êxito sobre a minha vida. Aonde é que está você? E tem pessoas aqui nesta noite que precisam fazer uma aliança com Jesus. E não é nenhuma, nem duas e nem três. Tem mais de 3 pessoas aqui nessa noite que precisam
tomar uma postura diante de Deus. Deus tem dado oportunidade, mas as oportunidades chegam um momento que elas cessam, elas acabam. Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou deixar para depois, semana. Eu vi um vídeo de um camarada na internet, uma máquina de triturar objetos. Ele foi colocar o objeto lá, travou, ele botou a mão para tentar destravar. Sabe o que aconteceu? A máquina puxou ele para dentro, foi triturando ele todinho, triturou ele todinho, e os pedaços voando para fora. Agora o problema não é morrer daquele jeito, o problema é morrer sem estar em comunhão com Deus. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? O Senhor Jesus te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Esta palavra da parte de Deus é para o teu coração nesta noite. Se você que está no templo não quer, tem alguém que está em casa agora que está lá dizendo, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar aos caminhos do Pai, eu quero recomeçar. É mentira do diabo que acabou, que é o teu fim. Deus quer mudar a tua história nesta noite. Você pode aplaudir a Jesus? Oh glória! Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Ele está presente na casa, Ele está presente em nosso meio. Deus vai mudar a história destas pessoas nesta noite. Aleluia, aleluia. Estenda as vossas mãos para cá, nós vamos orar agora. Aleluia. Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos diante da tua presença. Aqui está o irmão Nilton. Ó Deus soberano e eterno, aqui está Noemi diante da tua presença, reconhecendo que precisa de um recomeço em tua casa, em tua presença. Senhor, perdoa os pecados, sara as feridas, escreve o nome no livro da vida, ó Pai, muda a história para a glória do teu nome. Quebra, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo lançou, toda maldição seja anulada, quebrada agora, e os teus filhos venham prosperar, vencer, recebam a bênção do Senhor nesta noite, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Dá um abraço aí na Noemi. Cadê um dos obreiros? Dá um abraço ali no irmão Nilton ali. Um abraço bem apertado nele. Seja bem-vindo, irmão Nilton. Este lugar de gente feliz. Nós vamos cuidar do irmão Nilton, irmão. O irmão Nilton tem promessa de Deus na vida dele para ser cumprida ainda. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aonde você está aí agora, coloque a mão sobre a sua cabeça. Nós vamos orar agora. E é você que vai repreender da sua vida toda maldição lançada, feita, paga, financiada. É você que vai repreender e clamar a Deus, dizendo: Deus, vem sobre mim. Deus, me abençoa. Deus, quebra todo jugo, todo peso, toda angústia da minha vida. Comece a orar aí agora. Feche os teus olhos e comece a orar. Vamos falar com o Pai agora. Me acompanha, filho. Ó Deus da Bíblia, Deus poderoso, nos colocamos diante da tua presença agora. A tua bênção está sobre nós. Meu Deus e Pai, nos livra, nos protege dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Ó Deus, porque nós confiamos no Senhor, nós te amamos, ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre nós, a tua autoridade sobre nós, e queremos obedecer ao Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos guardar. Ó Deus e Pai, derrama sobre nós a tua graça, o teu poder, e conforme a tua bênção vem sobre a nossa vida, desde o alto da cabeça aos pés, abençoa também a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa casa, os nossos bens,
as nossas finanças. Prospera, ó Deus, multiplica, ó Deus, que possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Deus, nos abençoa, Deus, nos abençoa, Deus, e quebra, Senhor, desfaz toda a maldição que o inimigo tente lançar sobre a nossa vida, porque o Senhor é a nossa proteção, é a nossa cobertura espiritual, e te louvaremos em o nome de Jesus. Amém e amém. Diga: eu sou abençoado, eu sou uma bênção, a minha família é uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim da palavra do Senhor Jesus.